Fernando. Eu começava por perguntar, estes dois livros escritos, o que é que o levou a escrever, a partilhar uma experiência tão pessoal e tão dolorosa? São dois livros que têm a ver com factos reais, ou seja, a minha companheira, mãe das minhas últimas 3 filhas, porque eu tive casamentos diferentes e filhos de casamentos diferentes, mas esta minha companheira a que o livro se refere foi atingida pela doença de Alzheimer quando ainda não tinha 60 anos, é melhor dizer assim, não tinha ainda 60 anos. E pronto, e a manifestação da doença levou a uma transformação radical na vida de toda a família, evidentemente, e mais tarde levou a que eu escrevesse 2 livros. Primeiro, em 2015, que se chama Piso 3, quarto 313, editado pela Guerra e Paz. E nesse livro eu refiro-me aos preliminares da doença, digamos, como é que começou, o que é que levou a que nós descobríssemos, passado algum tempo, através de consultas médicas, que ela sofria da doença de Alzheimer. Depois, tudo aquilo que se passou em casa, tentando que ela ficasse em casa, onde eu estou a falar neste momento, com cuidadores, para que não se separasse da família, e neste caso específico, que não se separasse de mim, mas não foi possível. Não foi possível. Esse livro retrata, portanto, esse drama que durou para aí 10 anos, até à inevitabilidade do internamento dela. E toda essa parte, essa história contada até ao internamento, e digamos depois o primeiro ano, enfim, os primeiros tempos de internamento, levaram a escrever o Piso 3, quarto 313, e foi, nessa altura, um alerta para todas as pessoas que tinham problemas idênticos. Ou seja, o livro teve uma aceitação muito grande, primeiro porque era verdade, retratava um caso real, e depois porque ia preencher algumas falhas notórias, pelo menos entre nós, em Portugal, ou entre a literatura portuguesa específica, porque não havia nada que fosse muito terra a terra, muito simples, dedicado aos cuidadores e aos familiares. Sentiu que foi um conforto, de certa forma, para as pessoas que se calhar estavam a passar pela mesma situação e que leram o livro? Foi essa a mensagem que eu recebi das pessoas. Apresentei o livro em todo o país, o livro teve uma enorme aceitação. Não é normal em Portugal um livro vender como vendeu o Piso 3, quarto 313, e continua a vender. E o que eu ouvi como feedback foi as pessoas dizerem: muito obrigado por ter escrito, muito obrigado pelos ensinamentos, enfim, entre aspas, que o livro transmite. E depois, mais interessante e mais singular, alguns médicos, entre os quais o próprio diretor da Casa de Saúde, onde ela se encontra internada, ainda está lá internada, e que escreveu o pós-fácio do livro, escreve nesse pós-fácio que obrigado, Fernando, por nos ter ensinado a nós também uma forma diferente de ver este acontecimento, esta situação. Porque nós, médicos, estamos habituados a analisar apenas a parte clínica e esquecemos do resto. E o Fernando equacionou aqui o problema familiar, que é fundamental. E portanto, o primeiro livro foi, não é, desde o início até à chegada ao lar. O segundo livro já é um pós. O segundo livro é portanto, uma continuação do primeiro, mas tem objetivos diferentes, muito diferentes. É um livro que retrata estes anos de internamento, desde 2000, digamos, ela foi internada em 2013, portanto, já, embora o livro tenha saído em 2015, porque, enfim, demorou tempo a escrever, mas de qualquer das formas, e demorou tempo a pensar se devia ser escrito ou não, e se devia ser publicado ou não. Mas a família decidiu que sim. Portanto, este livro de 2021 sai agora, está em fase de apresentação e de lançamento também em todo o país, é o retrato destes primeiros 7 anos, grosso modo,
de internamento. E tem duas partes distintas. A primeira parte foi feita de propósito. Chama-se Diário de um Corpo Sem Memória. A primeira parte conta a história de uma vida feliz. Desde que nos conhecemos até ao momento da doença. Portanto, a história de uma vida feliz. A segunda parte é a parte para mim, tragédia, que é no momento em que ela se sabe que aquele corpo não tem memória, o que se passou durante estes anos, desde que ela não tem memória, é um vazio tremendo. E é um vazio tremendo, tanto para ela, que não sabe que não tem memória, como é evidente, como para nós, que sabemos que ela não tem memória e que não pode, ou que não acompanhou estes factos. Portanto, a segunda parte é como se eu fosse, autor do livro, a memória dela. E para isso estive, aliás, não era preciso isso, para estar junto dela todos os dias, no quarto 313. Normalmente ela estava na cama, ou então conseguiam tirá-la da cama, porque ela não é autónoma, não tem nenhuma autonomia. Conseguiu tirá-la da cama e sentá-la num maple, e pronto, e mesmo que ela estivesse ali, de cabeça caída, como está sempre, nós nem conseguimos perceber se ela reage à visão, não tem nenhum tipo de reação, nem fala, nem comida, nada, e portanto, eu, enquanto ali estive, naqueles dias, fui escrevendo a história de cada dia. O diário que ela não sabe, mas que eu sei. E, portanto, substituí-me à memória dela. Perguntar-se-á, porquê? Bom, porque esta doença de Alzheimer continua a ser um mistério. Não tem solução, dizem os médicos, não foi descoberta solução nenhuma. Houve agora uma investigadora portuguesa, jovem investigadora portuguesa, que deu uns passos em frente porque detectou uma substância que existe numa casca de árvore que pode, enfim, servir para dar alguns passos em frente na cura, ou pelo menos na detecção da doença. Até se chegar à cura, não se sabe quando será, pode ser de um momento para o outro, pode ser daqui a muitos anos, mas depois de escrever o livro, eu li-o alto no quarto. Eu não sei se ela ouviu. E este mistério continua. Não sei se ela ouviu. Mas e se ela ouviu? E se ela ouviu? Sabe tanto como eu. Fernando, e para si, como é que tem sido conviver com este vazio de que fala e atravessar o deserto, não é? Os primeiros anos foram muito complicados, muito difíceis. Em primeiro lugar, porque a doença de Alzheimer vai evoluindo de uma forma muito lenta, mas muito dura, até chegar à fase de perder totalmente a memória, portanto, perder todas as capacidades cognitivas. Até esse ponto é tudo muito lento, mas é muito duro e muito agreste. Desde logo as reações pessoais, ou seja, ela não compreendia que eu tinha que sair para ir trabalhar. E, portanto, gritava e agarrava-se a mim para eu não sair de casa. E quando eu saía de casa, ela ia atrás de mim qual era a solução? Eu tinha que trabalhar, tinha que ir para a televisão e para a rádio, como sempre fui. Então, contratei cuidadores. E essa é a segunda fase, que ela batia nos cuidadores. E quando eram mulheres, arrancava-lhes os cabelos e elas iam-se embora. E eu encontrei várias vezes a casa vazia e ela sentada lá embaixo, num degrau da escada, à minha espera, e os cuidadores debandavam. Depois, as reações perante, por exemplo, os netos. Ela, obviamente, adorava os netos, e a certa altura detectar, eles vinham cá a casa todos os sábados jantar, com as mães,
e a certa altura detectámos que ela se zangava, não se sabe bem porquê, e pegava em facas para os netos. Dramático, como é evidente, como deve imaginar. Depois, porque queria sair, queria ir almoçar comigo a um restaurante, enfim, para se distrair, para se divertir, e eu levava-a com a maior alegria. Só que ela chegava ao restaurante e pedia um prato de sopa e começava a comer a sopa à mão. E isto é dramático. Não é para mim, porque eu sei que ela está doente, mas a situação é dramática, porque as pessoas, umas riem, outras vão buscar colheres a correr e tiram colheres para cima da mesa. Enfim, e isto dói profundamente, dói, magoa. Depois, por exemplo, pedia, quero ir comprar uns sapatos. Sim, vamos comprar uns sapatos. Chegámos a uma sapataria e ela via e calçava 30 pares de sapatos. Eu tenho paciência para isto. As pessoas que estão a vender os sapatos não têm paciência para isto. E quando acabava esta coisa, de 30, 20, sei lá, eu dizia-lhe, olha, mas se tu não gostas, o melhor é irmos ao outro lado, temos que ter paciência, não pode ser para um doente de Alzheimer, não adianta estar aos gritos, nem adianta ter nenhuma atitude bélica, não adianta para ninguém, muito menos para um doente. Então vamos embora, vamos dar uma volta, e no momento em que, depois de experimentar aqueles pares de sapatos todos, saíamos da loja, a empregada dizia para a outra empregada, esta gaja é maluca. E isto, como deve imaginar, também não provoca nenhuma reação da minha parte, não pode ser, mas dói muito, porque teríamos de explicar àquela senhora que se tratava de um caso de doença e que a doença evolui nesse sentido. Enfim, as coisas são tantas, tão vastas e tão duras como não dormir, por exemplo, não dormir. À noite ela não conseguia, já não conseguia dormir. E eu também não, claro. Sendo ao lado dela não conseguia. E depois o médico que a assistia dizia, mas Fernando, vá para outra cama. Eu tentei ir para outra cama, ela vinha atrás de mim. Ou se dormia uma hora, eu sentia que ela estava ali a dormir, ia para outra cama, à meia-noite ela acordava aos gritos à minha procura. E tudo isto é muito complicado. E tão complicado que se chegou a uma conclusão, depois nem era preciso pensar muito, era interná-la. E aqui é outro drama que é preciso denunciar. E onde é que vamos internar especificamente um doente com Alzheimer? Procurámos, visitámos. As minhas filhas foram incansáveis, as nossas filhas foram incansáveis, andaram a ver lares caríssimos e sem nenhuma espécie de técnica apurada para aquela doença ou preparados para acudir àquela doença. O drama aí começou a ser maior ainda. Até que há sempre alguma coisa na vida que nos acontece e não acontece por acaso, porque, na minha opinião, o acaso não existe. Tudo acontece porque tem que acontecer. E houve um amigo meu que disse, mas o meu irmão é médico e trabalha numa casa de saúde. E pronto, e fomos então ter com o irmão médico que trabalha numa casa de saúde. A casa de saúde é das Irmãs Hospitaleiras, do Sagrado Coração de Jesus. É uma casa especificamente para doentes mentais. E, portanto, com larga experiência também na doença de Alzheimer. E conseguimos, com muito esforço, mas enfim, conseguimos que ela fosse internada. E pronto, a partir do momento em que se deu o internamento, depois a história é outra. Já tem cuidadores específicos, já tem médicos habituados e especialistas, já tem pessoal habilitado a cuidar dela. Qual é o drama, então? O outro drama é tentar, enquanto ela tem alguma capacidade cognitiva, explicar que ela está ali para se curar. Por bem, está ali por bem. Quando ela não tem capacidade cognitiva, tentar ser o mais carinhoso, o mais amoroso possível, o mais paciente possível, para lhe dar conforto, para deixar estar estável e feliz, entre aspas, ou seja,
Se ela não tem essa capacidade, ao menos que esteja asseada, limpa, portanto, bem vestida, cheirosinha e que tem boa alimentação, e aí surge outro drama. Ela deixou de reconhecer a comida. Não quer fechar a boca à comida. Não quis. Fechou a boca à comida. Então teve de se fazer uma pequena intervenção cirúrgica para lhe pôr uma PEG, um tubo, diretamente ligado ao estômago, para injetar por lá alimento. Ela, neste momento, voltou a reconhecer a comida, mas tem grandes dificuldades, porque uma das coisas que a doença de Alzheimer faz também é deteriora toda a dentição. Ou seja, acaba, não há dentes. Ela não tem já dente nenhum. As raízes foram todas arrancadas no dentista. E, portanto, há aí um problema. Ela só reconhece a alimentação que pode ingerir, que a boca, enfim, que se dá. Ela pode dar uma mastigação muito suave e depois uma deglutição também boa. O resto, o que for mais complicado, incluindo medicamentos, tem de ser injetados pela PEG. A PEG tem de ser substituída mais ou menos de 6 em 6 meses. E tudo isto é complicado, porque ela tem que ir ao hospital para fazer isso, tem que ir de ambulância, mas tem que estar uma pessoa na ambulância, porque a tendência dela é fazer algumas coisas disparatadas, dar pontapés para o ar, porque um doente de Alzheimer mexe muito as pernas. Tudo isto tem sido uma angústia. Os livros serviram de catarse para mim. Também o que enfim, tinha de ser, é notório. Assim, aliviei um pouco a carga emocional que tinha dentro de mim. Eu tentei e consegui, ao escrever, desabafar e pôr no papel, ou dividir com outras pessoas a minha angústia. Agora, ela está dividida por quem leu. Fernando, e há um momento durante todo este percurso, durante todos estes anos, que fosse mais difícil, ou cada situação nova que acontecia era igualmente difícil de ultrapassar? É uma boa pergunta, porque de facto eu recordo que a cada momento eu tinha, digamos que, algo de novo a acontecer. Portanto, alguma coisa de novo estava a acontecer na nossa vida comum. E naquela altura eu tinha de descobrir, para além das razões, e essas só podiam ser mentais, tinha de descobrir a forma de lhes dar a volta da maneira mais calma, tranquila, carinhosa possível. Portanto, eu fui descobrindo, ou seja, a minha vida retificou-se. Eu já não sou quem era. E isso é por causa da doença da minha mulher. Ela realmente obrigou-me a eu repensar a vida, a maneira de estar na vida, estudar muito, digamos que, a própria existência humana, a razão da existência humana, porque é que eu estou aqui, porque é que eu vim ao mundo, o que é que eu estou aqui a fazer, não é? Eu nunca tinha pensado nisso, mas fui obrigado a pensar, e ainda bem, porque agora penso profundamente nisso, e depois desse primeiro livro da Guerra e Paz, outros escrevi para a Guerra e Paz, que são livros de causas. Já me importei com os sem-abrigo, tenho um livro sobre os sem-abrigo, já me importei com os velhos que são abandonados nos lares, enfim, há vários, já me importei com a violência doméstica, há vários títulos publicados pela Guerra e Paz, onde se retratam essas preocupações que, em princípio, enfim, eu deixava passar um bocadinho ao lado, contra mim falo. Mas eu acho que a transformação mais profunda se deu dentro de mim. Eu sou outro ser humano nesta altura, mas sou claramente outra pessoa. E faço, digamos que aquilo que eu deveria ter feito desde que me entendi, desde que me conheço, desde que me lembro de mim, que é ser fraterno, ser carinhoso, ser bom, saber o que ando aqui a fazer, perceber o sentido da vida, saber que as questões sociais são fundamentais e que isto acontece porque também nós temos de ser chamados à razão por um motivo qualquer. O meu coração está a tentar dar resposta às dúvidas todas que eu tive durante a minha vida
e que muitas delas foram transmitidas geracionalmente, ou seja, isto acontece com quase todos nós. De maneira que eu, nesta altura, também devo à minha companheira, devo-lhe o facto de ser um homem diferente. Fernando, falou-me também aí de algumas situações em que predominou a ignorância das pessoas que estavam à volta em relação ao que estava a acontecer. Sente que é uma doença, apesar de estar cada vez mais a ser falada, que ainda há muito desconhecimento à volta dela? A grande questão é esta. Eu não respondia a essas pessoas, em primeiro lugar, por uma questão de formação. Mas percebo que essas pessoas estão distantes da realidade. Talvez seja um problema educacional, talvez seja um problema de base, de escola, talvez seja a dificuldade que as pessoas tenham de entender que existem, que a mente é muito complicada e, portanto, que há atitudes que nós tomamos que são reflexos dos problemas mentais que acontecem naquela altura, podem ser até repentinos, não é? Portanto, eu não censuro essas pessoas. O que eu posso, enfim, lamentar é que essas pessoas não tenham acesso a uma educação de base, ou a uma cultura de base, que as leve a ter os conhecimentos mínimos acerca de doenças que são atuais. A doença de Alzheimer, neste momento, é uma das doenças que mais preocupação transmite no mundo inteiro, que não tem cura e que as associações, e em Portugal existe a Associação de Alzheimer, dividida até em vários, pelo país todo, e tem feito um trabalho muito interessante e muito importante também, que não sejam capazes de transmitir a essas pessoas, ou que as pessoas não se preocupem com estes factos. Ou seja, o que essa gente, sem desprimor, digo, essas pessoas, o que eles pensam é que nunca terão essa doença. Portanto, não vale a pena preocuparem-se com ela. Vale a pena, porque de um momento para o outro, a mente já não é a mesma. Acabou. Há outra coisa, há uma transformação. Isso nós não sabemos. Fernando, o Alzheimer rouba muito mais do que as memórias, verdade? Sim, rouba tudo, não é? É que roubando a memória, não é? Ou seja, acabando com o cérebro, não é? Acaba com o resto. Isto é tão interessante. Isto há outra pergunta que nunca ninguém me fez, mas que tu fizeste. É assim, muitos médicos, eu perguntei já a muitos médicos, então o que é mais importante no corpo humano? É o coração ou é o cérebro? E eles ficam aflitos. E dizem, pois, o coração ou o cérebro? O coração, quando para, a pessoa morre. Sim. E o cérebro? A pessoa não morre? Não sabemos. Morre cognitivamente, mas o coração continua a bater. E o que é que isso significa? Só o universo é que tem resposta para isso. Mais ninguém. Já estamos mesmo no final. Eu perguntava para as pessoas que recebem agora o diagnóstico, para os futuros cuidadores, como é que se enfrenta este mundo sem memória? E eles dizem-me sempre lá nas Irmãs Hospitaleiras, paciência, paz, tranquilidade e, sobretudo, amor. A maior parte das pessoas não sabe o que é que significa a palavra amor. Eu também não sabia. Eu pensei que era uma coisa diferente, o amor. E então cheguei a esta conclusão. É que aquele amor de que eu falei para mim próprio e para mulheres, várias mulheres, durante tantos anos, não valia nada. Este amor de que eu estou a falar agora é que é o verdadeiro amor. O amor por ela, pela forma de a tratar, de a ver, de estar com ela, de a dignificar, de a ajudar. Isso é que é amor. E, portanto, esta parece-me que é a primeira mensagem que eu tenho que deixar para quem nos leia, que é essa. Percebam o que significa a palavra amor. Obrigada, Fernando.
este bocadinho. Minha querida, muito obrigado também. Gostei muito e então fico à espera da leitura. Beijinho.